Dentista desmaia após abertura de dente necrosado. Paciente tem pressão alterada após anestesia local. Paciente sai correndo após ver agulha de anestesia local. Tudo isso no jornal de hoje. Bom dia. No jornal de hoje, nossa repórter de campo Maria estará entrevistando uma paciente que teve complicações devido ao uso de anestésico local com vasoconstritores, levando em consideração condições sistêmicas. Maria, é com você. Bom dia, Ana. Bom dia, Vitor. Estamos aqui com a paciente Rosângela, que relata pra gente que teve alguns problemas em decorrente à anestesia. Então, Rosângela, você pode nos relatar mais sobre isso? Então, a doutora foi me anestesiar, eu passei mal, assim, fiquei dolorido, tudo assim, ficou doendo. E eu comecei a passar mal, começou a me dar falta de ar, começou a me dar um negócio bem ruim. E você respondeu todas as perguntas ali da anamnese para a doutora? Respondi tudo. Falei para ela que eu tenho a pressão alta, minha pressão é bem alta, eu tomo remédio, né, para controlar. E eu acho que eu respondi. Não teve tudo. nenhum contratempo nos últimos dias, nos últimos meses com você? Não, eu fiz uma cirurgia de coração esses dias atrás, mas daí eu não falei para ela, porque coração não tem nada a ver com o dente. Daí eu não falei para ela que eu tinha feito E tá cirurgia. doendo aqui. Tá doendo bastante, ó, acho que tá inchado aqui, não sei, mas eu tô sentindo que tá bem ruim aqui assim, ficou bem ruim mesmo. Era importante relatar tudo isso. Obrigada, Maria Elaine, Curitiba. O que a paciente apresentou foi algumas complicações que são mais comuns na condição dela. O trismo. Ele é definido como um espasmo tetânico prolongado dos músculos da mandíbula que ocasiona uma restrição na abertura normal da boca. O fator causal mais comum do trismo é o trauma em músculos ou vasos na fossa intratemporal associada à injeção de anestésico. O início do trismo se dá de 1 a 6 dias após o tratamento. O manejo do trismo prevê o uso de terapias de calor na região, lavagens com solução salina morna, analgésicos, relaxantes musculares e fisioterapia. Lesões de tecidos moles. Esse trauma é causado por uma mordida ou uma mastigação inadvertida desses tecidos quando ainda anestesiados. Acontecem mais em crianças, adultos com deficiências ou idosos. Por isso é necessário selecionar o anestésico local com duração apropriada para o procedimento a ser realizado. O hematoma. A efusão do sangue para os espaços extravasculares pode ser causada pelo rompimento inadvertido de um vaso durante a anestesia. Quando o aumento do volume se torna evidente durante ou imediatamente após a injeção, deve-se aplicar pressão direta no local da hemorragia para realizar a homeostasia. O hematoma pode gerar trismo e dor. O edema e as alterações de cor diminuem gradualmente após 7 a 14 dias. Dor ou queimação à injeção. Pode acontecer devido ao medo e ansiedade do paciente. Uso de agulha romba após várias injeções, deposição rápida de anestésico ou utilização de agulhas com farpas, quando se toca o osso. Não é necessário tratamento, apenas seguir corretamente o protocolo de injeção. A causa primária da queimação é o pH da solução. Sem vasoconstritor, o pH é 6,5. Com vasoconstritor, o pH é 3,5. Por isso, a injeção rápida em tecidos mais densos e aderentes do palato, por exemplo, produz a sensação de queimação. A solução pode estar contaminada também e ocasionar essa situação. Tamponar a solução para o pH 7,4, injetar lentamente 1 ml minuto e estocar o anestésico em temperatura ambiente, sem contato com álcool ou outros agentes desinfetantes, ajuda a evitar a queimação à injeção. O edema é um sinal clínico da presença de algum distúrbio. O edema relacionado com anestesia local
não é intenso o suficiente para produzir problemas significativos como a obstrução de vias aéreas. Seus sintomas incluem a dor, a disfunção da região. O edema normalmente se resolve sozinho após a injeção traumática. Doutora Valdelice, você pode contextualizar tudo isso que aconteceu com a paciente, se foi por causa dos vasodilatadores, o que você tem para relatar para a gente sobre isso? Bom dia, Maria. Então, os vasos constritores, como todos os sais anestésicos, têm o efeito vasodilatador. Facilita a absorção do fármaco na corrente sanguínea e limita a duração da anestesia, né? E diante disso, o uso dos sais com vasoconstritores é interessante e desejável no tratamento odontológico, né? Para alcançar a maior duração da anestesia local e menos toxicidade sistêmica. Além disso, vale ressaltar, a constrição leva a maior homeostasia, diminui o sangramento e facilita para o profissional e fica mais tranquilo para o paciente. Mas deve-se levar em consideração que o estado de saúde do paciente interfere no resultado, né? Pois é necessário entender quais são as contraindicações para a utilização dos vasoconstritores. Recomenda-se que anestésicos contendo epinefrina ou vasoconstritor adrenérgico não seja utilizado nessas condições. Paciente hipertenso, com história de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular, encefálico, cirurgias recentes, angina de peito instável, arritmias cardíacas, hipertiroidismo não controlado, e muitas vezes o paciente esquece de dar essa informação para o profissional, né? E daí causa algumas complicações. E os sulfitos, pacientes que fazem uso contínuo de derivados de anfetaminas, usuários de drogas ilícitas, especialmente a cocaína, né? E por conta disso podem haver moderadas e sérias complicações. Obrigado, Maria. Por isso a importância de uma boa anamnese no procedimento odontológico. E a seguir, no próximo bloco, a aluna chora por 1/10 para passar na disciplina.